para a gente orar juntos pelas mamães. Muito bem, meus amados irmãos, abra por favor a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 3. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui uma coisa. Eu estive na quinta-feira, para quem não lembra, ou para quem está vindo pela primeira vez aqui, nós estamos meditando na carta de Tiago, ok? Estamos fazendo uma exposição bíblica na carta de Tiago. E então, eu me preparei para continuar a carta de Tiago, né? Na quinta-feira, então, eu me preparei, passei um tempão ali preparando, e parecia que a coisa não estava fluindo. Eu dizia: Deus, eu preciso do teu socorro. Aí na sexta-feira fui de novo e a coisa não fluiu de novo. E aí quando chegou ontem pela manhã, Deus estava colocando no meu coração para falar para as mães. E eu sei que a palavra de Deus é rica, a palavra de Deus é eficaz, e aonde a gente lê a palavra de Deus, todos vão ser alimentados, sem sombra de dúvida, as mamães iriam ser alimentadas. Mas Deus estava colocando no meu coração a palavra mais voltada para as mães nessa noite, que servem para os pais, para todos nós, servem para os jovens filhos que aqui estão também, tá bom? Então, Timóteo, a segunda carta, capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Vou repetir o versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Tá bom? Então até aqui, eu sei que tem alguns irmãos que falam somente inglês, ou que entendem português, temos tradução, tá bom? Se você preferir, fique muito à vontade. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, toma em tuas mãos cada criancinha que foi para o seu momento ali de estudar a palavra, que o Senhor possa falar ao coraçãozinho de cada uma delas nessa hora, Senhor. Também, ó Deus, toma cada um de nós que aqui estamos, domingo após domingo, nós sentamos aqui nesse banco, e nós ouvimos a Tua palavra. Ó Deus, Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, a não somente sermos ouvintes, mas ajuda-nos a sermos praticantes da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a praticar tudo aquilo que nós temos ouvido e aprendido. Fala conosco agora, ó Espírito Santo de Deus. Não deixa que a gente saia daqui sem ouvir a Tua voz, sem ser tocado na alma, sem ser, ó Deus, transformado pelo Teu Santo Espírito. Fala ao Santo Deus nessa hora, que Jesus Cristo cresça, Pai, e que eu diminua para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Michael, você pode aumentar só um pouquinho para eu afastar um pouquinho aqui, que eu não estou me ouvindo bem aqui em cima. Muito bem, queridos. Existem pessoas que a gente tem prazer de estar com elas, sim ou não? Não é verdade? Tem pessoas que a gente sente uma alegria lá dentro, a gente gosta, a gente se relaciona, não é, com essas pessoas, e a gente tem prazer de tê-las por perto de nós. Às vezes até são pessoas em que a gente conheceu há pouco tempo. São pessoas que até a gente teve ali um momento rápido, mas você olha assim e diz assim: puxa vida, essa pessoa aí bateu comigo, né? Deu certo.
E a gente olha para a vida daquela pessoa e a gente então gosta daquela pessoa, de se relacionar com ela, porque a gente tira boas conclusões sobre a vida dela, sobre a vida daquela pessoa. E a pergunta é, por que a gente chega a essa conclusão? Por que a gente gosta de estar com algumas pessoas? A resposta é bem simples e óbvia. É uma pergunta meio que retórica mesmo, né? A resposta é porque são pessoas amáveis, são pessoas agradáveis, são pessoas educadas, são pessoas verdadeiras, não são falsas. São pessoas em que a gente às vezes pode abrir o coração com elas, derramar a vida, e saber que vai ficar ali entre nós, e que eu vou receber algum conselho, ou que eu vou receber algum tipo de oração daquela pessoa, né? E é isso que a gente olha aqui nesse texto, quando a gente lê esses versículos de 1, no primeiro capítulo, na verdade, de Timóteo, da segunda carta, a gente vê isso aqui de forma muito clara. O apóstolo Paulo demonstra um prazer grande, um prazer tremendo, em ter convivido com Timóteo, em ter andado com Timóteo, em ter se relacionado com ele como amigo, em ter se relacionado com ele como irmão em Cristo, e ter se relacionado com ele como tutor de Timóteo, como aquele cara que era o discipulador de Timóteo. Paulo, então, ele demonstra muito claro aqui nesse texto, o apreço que ele tinha por Timóteo. E a gente, quando vai entender o Novo Testamento, sobre a história de Timóteo, quem foi Timóteo, Timóteo foi um jovem, que na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele passa ali na região da Turquia, né, na região de Listra, na Galácia, quando Paulo passa por ali, Paulo conhece a mãe, o pai, e ele cita nesse texto, no texto de Atos, ele não vai dizer, lá 16:1, Atos 16:1, mas nesse texto ele vai citar também a avó, né? Ou seja, ele conheceu essa família, ele conviveu com essa família. A gente não sabe muito quem foi o pai de Timóteo, o texto apenas cita ele, e fala que a mãe era uma mulher crente, era uma judia crente no Senhor Jesus Cristo. Ela havia se convertido, ela havia entendido que Jesus Cristo era o Deus da vida dela, que Jesus Cristo era o Senhor da vida dela. Apenas isso, Atos capítulo 16, versículo 1, vai relatar esse momento de encontro aí, quando Paulo conheceu Timóteo, né? Então ele era um jovem, e diz então no texto, na continuação de Atos 16, que Timóteo passa a seguir Paulo. Timóteo segue a viagem com Paulo, né? A segunda viagem missionária, onde Paulo vai pregar o evangelho, Paulo vai falar de Jesus, e Paulo então vai plantar novas igrejas. E ali então ele leva Timóteo com ele naquela segunda viagem missionária, ele passa a ser o fiel companheiro de Paulo. Não sei se vocês lembram da história, mas houve uma separação de Paulo e Barnabé. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para outro. Barnabé leva João Marcos com ele, e agora Paulo leva Timóteo com ele, para seguir a viagem missionária. E aí, meus amados irmãos, Paulo se torna, nesse tempo, o mentor de Timóteo. Ele se torna o discipulador de Timóteo, e aí ele, agora estando longe de Timóteo, ele escreve 2 cartas para ele, que no Novo Testamento nós chamamos de cartas pastorais, né? Na divisão do Novo Testamento, essa carta é uma das cartas, 3 cartas pastorais, que Paulo escreve. Por que pastoral? Porque ele estava escrevendo para um pastor. Timóteo no ministério se tornou pastor junto com Paulo. E Paulo então precisava, diante de algumas coisas que estavam acontecendo, orientar Timóteo, trazer alguns conselhos para a vida de Timóteo. A gente, na verdade, não sabe onde Timóteo ficou ao certo, tá? Não sabemos. Qual foi a igreja que Timóteo pastoreou ao certo? Alguém vai dizer que foi na região da Ásia Menor, ali novamente na Galácia, na região da Turquia, onde Paulo plantou igrejas. Há um comum acordo na linha reformada que provavelmente Timóteo ficou em Éfeso. E Timóteo se tornou o pastor de Éfeso, e no capítulo 1 da primeira carta, versículo 3, isso fica claro quando ele diz que ele vai para Macedônia, e ele deixa em Éfeso Timóteo. Timóteo, fica em Éfeso, que eu vou seguir a viagem. E Timóteo então se torna o pastor daquela igreja. Há uma probabilidade de ter sido a cidade de Éfeso que Timóteo pastoreou ali, então, aquela igreja.
E o primeiro capítulo, então, agora que nós lemos, né, é uma introdução. Paulo está fazendo uma introdução aqui, e está mostrando o amor e a dedicação que Timóteo tinha pelo ministério. Ele está falando do compromisso que Timóteo tinha para com Deus e para com o ministério que Deus deu na mão dele. E Paulo então ele começa a relembrar tudo aquilo que era gostoso, que era bom, que era agradável na convivência que ele tinha com Timóteo. E aí fica claro no versículo 5, aliás, que a maneira de Paulo a lidar com Timóteo, o que ele via de coisas boas na vida de Timóteo, diz respeito àquilo que ele também viu na mãe de Timóteo e na avó de Timóteo. E aqui já começa então a gente tirar algumas lições para a gente. O tema que eu quero trazer para a gente é: como você deseja que o seu filho seja visto pelas pessoas? Porque o texto vai mostrar para nós, Paulo faz menções aqui de 3 lembranças que ele tem de Timóteo. Paulo estava preso, tá, irmãos? Quando Paulo escreveu essa carta aqui para Timóteo, ele estava preso, numa masmorra em Roma. E Paulo, então, ele preso, escreve para Timóteo para orientar: Timóteo, cuida da igreja. Timóteo, não se desvia. Timóteo, permanece firme, combate a falsa doutrina que tem dentro da igreja. Timóteo, a qualificação dos líderes são essas aqui, ó. E ele dá a qualificação dos líderes para Timóteo. O presbítero, o diácono tem que ser assim, assim, marido de uma só mulher, e ele sai orientando Timóteo, e ele escreve essa carta. E agora, então, ele traz algumas lembranças à sua mente, logo na introdução dessa carta, sobre Timóteo. E essa introdução, essas lembranças, ele cita no versículo 5 a avó, ele cita no versículo 5 a mãe de Timóteo, não é? E aí, meus amados irmãos, a primeira lembrança que Paulo tem de Timóteo, sabe qual é? Está no versículo 3. Deixe sua Bíblia aberta, por favor. E vai conferindo se o que eu estou falando está na Bíblia, tá bom? Então, a primeira lembrança, olha lá. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados. Agora sim, olha a lembrança. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dias em minhas orações. Ou seja, a primeira lembrança que Paulo tem de Timóteo é de uma pessoa agradável de se ter por perto. Essa é a primeira lembrança, lembrar-me constantemente de você em minhas orações. Paulo está dizendo assim, irmãos, presta atenção, ele está dizendo assim: eu agradeço a Deus por sua vida, Timóteo. E ele vai dizer: a minha gratidão por você é tão profunda, é tão intensa, que me faz lembrar de você dia e noite, em vários momentos da minha vida. Eu me lembro da convivência com você, eu me lembro do relacionamento com você, eu me lembro da gente andar juntos pelas ruas proclamando o Evangelho de Jesus. E ele diz: isso não é uma memória de vez em quando, é algo constante. A ponto, então, de eu interceder por sua vida constantemente. Meus irmãos, eu não consigo olhar para essa expressão de Paulo aqui nesse texto e pensar que, não tem como não pensar que Timóteo era uma companhia agradável de se conviver. Para Paulo escrever para esse cara e dizer que lembra dele constantemente, diariamente, estava nas orações dele, é porque Timóteo era uma companhia agradável de se conviver. E que ele, quando cita a mãe e a avó aqui no texto, ele vai tratar da área espiritual, não é verdade? Ele vai dizer: a mesma fé que tinha a tua avó, Lloyd, e a tua mãe, Eunice. Ele cita uma área. Mas, irmãos, presta atenção. Quando a gente convive com as pessoas que têm uma fé genuína, uma fé verdadeira no Cristo que nós tememos e cremos, não tem como não mudar a vida da pessoa em outras áreas. Então eu não tenho dúvida que Timóteo era uma pessoa agradável de estar junto e se conviver, e Saulo deixa isso claro aqui no texto. Porque no Novo Testamento a gente vai ver de forma muito clara isso, tanto em Atos quanto nas cartas que Paulo escreve para Timóteo aí, né? E assim deve ser conosco.
Eu quero trazer isso aqui agora para uma aplicação, primeira, para os nossos filhos e que serve também para as nossas vidas. Não é? As pessoas lá fora, as pessoas que circulam ao nosso redor, elas precisam olhar para os nossos filhos e olhar para os nossos filhos de forma prazerosa. Olhar para os nossos filhos de forma agradável de se relacionar. E isso tem a ver com você. Isso tem a ver comigo. Verdade ou não? Porque quem ensina ao filho quem é? É a igreja, é o pastor? Também, né, irmãos? Mas quem ensina ao filho quem são? Os pais. Igreja, escola, mundo, já vou falar sobre isso, vai ajudar em algumas outras áreas da vida. Mas isso tem a ver com a avó Lloyd, isso tem a ver com a mãe Eunice de Timóteo. Elas ensinaram um bom caminho de vida e espiritual para a vida do seu filho, do seu neto, a ponto de Timóteo ser uma companhia agradável de se conviver. De que maneira você quer que seu filho seja visto? Queira, deseje, lute, sonhe, para que seu filho seja uma agradável companhia quando ele está com as pessoas. Quando ele está no meio de outras crianças, no meio de outros adolescentes, no meio de outros jovens, e depois que ele chega à fase adulta, ele seja uma pessoa agradável de se conviver, de se relacionar. Filhos agradáveis de se conviver, irmãos, eu coloquei alguns pontos aqui que Deus colocou no meu coração para falar para vocês. Primeiro, se esforcem para ser exemplos de vida para eles. Os nossos filhos, as pessoas vão gostar deles, as pessoas vão se relacionar com eles quando eu sou exemplo de vida na vida deles. Exemplo de vida amando o meu filho e dando atenção a eles. Dando atenção a eles. Porque esse tem sido um dos problemas de alguns pais. Os pais, na hora de corrigir o filho, quer corrigir. Mas na hora de dar atenção ao filho, de amar o filho, de cuidar do filho, de brincar com ele, de rolar no chão com ele, de passear com ele, de conversar com ele quando ele chega à fase da adolescência, na fase adulta, os pais não querem ter esse compromisso. Mães fogem disso, pais fogem disso. Então eu sou exemplo para o meu filho quando eu me relaciono com ele, quando eu estou junto no dia a dia com ele, conversando sobre tudo e mostrando quem eu sou na minha vida com Deus para aquele filho. Amam e dão atenção a eles. Pais que são, na verdade, exemplos de cristianismo, exemplo de cristão verdadeiro. Como? No falar. Não pensem não, tudo que você falar, presta atenção, seu filho está escutando. Se a sua boca está cheia de coisas que não agradam a Deus, é isso que seu filho vai ouvir. Se sua boca é para falar mal das pessoas, é isso que seu filho vai ouvir. Se a minha boca é para chamar palavras torpes que não agradam a Deus, o meu filho vai ouvir aquilo. Se eu sou um mentiroso, o meu filho vai ouvir aquilo. Então nós somos exemplos de vida para os nossos filhos, eles vão copiar a mim e a você. Nós somos o espelho deles. Eles se veem em nós. Preste atenção nisso, mães. Presta atenção. Não só no falar, mas no proceder. Exemplos de vida no seu dia a dia, no seu comportamento. Não só isso, na leitura da palavra. Seu filho vê você lendo a Bíblia? Porque se a Bíblia não é importante para você, nunca vai ser para a vida do seu filho. Nós lemos a Bíblia com os nossos filhos. A oração, seu filho lhe vê de joelhos orando e clamando a Deus. Seu filho vê você parando em todas as refeições, mas não por religiosidade, porque tem gente que só ora nas refeições. Em família, só ora nas refeições. Não por religiosidade, mas seu filho vê você, de fato, orando a Deus, buscando a presença de Deus. Exemplo em priorizar a igreja de Cristo. Igreja não é coisa de homens não, irmãos. A igreja está no Velho Testamento de forma muito clara, e a igreja está no Novo Testamento de forma muito clara.
A igreja passa pela história de forma muito clara, até os nossos dias. O dia do Senhor que permaneceu lá, no Velho Testamento, o sabate, que era um 7º dia do seu descanso, para glorificar a Deus, está lá no decálogo, nos 10 mandamentos. A gente não rasga os 10 mandamentos, a gente segue os 10 mandamentos, e Jesus resume ele em 2. Guardai o dia de sábado para o santificar. O sábado ali não necessariamente é o sábado, mas é o sabate, é o sentido de um 7º dia do seu descanso, que a igreja primitiva passou a usar o domingo desde a ressurreição de Cristo. Então nós somos exemplos para os nossos filhos. Filhos agradáveis são aqueles cujos pais o educam nos princípios bíblicos. A palavra de Deus, irmãos, ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é a palavra de Deus. O que está aqui de Gênesis e Apocalipse, nós cremos. Se você não crê nisso, você precisa entender isso, eu sei que está aqui. Nós cremos que aqui ela não contém, mas ela é a palavra de Deus. Então ela é o nosso norte. É ela que nos rege, é ela que nos guia. Ela que vai reger a nossa vida como um todo. Casamento, filhos, relacionamento patrão-empregado, sei lá, irmãos, o que você quiser imaginar, a Bíblia trata sobre esse assunto. Sexo, a Bíblia fala. Tudo a Bíblia vai nortear você. E aí, a palavra de Deus, ela norteia as nossas vidas. Mas, muitos cristãos hoje estão enveredando por outros caminhos. Caminhos que o mundo nos oferece. Caminho que a psicologia contemporânea nos oferece. E que a gente esquece do que a palavra diz. E que nem tudo que a palavra diz são interpretações de homem, não. Vai para o texto sagrado, vai para o original grego, o hebraico, e vai interpretar de fato, exegeticamente, o que está dizendo o texto. Porque é assim que nós fazemos, igreja séria trabalha assim. Quando a gente quer interpretar um texto, a gente não fica falando o que eu acho, não. O que é que aquele texto no original está dizendo? O que é que aquele texto lá no grego, no hebraico está dizendo? Qual é a exegese do texto? E eu vou para a exegese, para a hermenêutica, eu vou interpretar aquele texto à luz do seu contexto. Eu vou interpretar, de fato, o que aquele texto está dizendo. E aí, meus amados irmãos, Provérbios vai dizer assim para nós: instrua a criança no caminho que deve andar, e quando for velha não se desviará dele. 22:6. 13:24. Quem se nega a corrigir o seu filho não o ama. Quem ama não existe. Quem ama não resista em discipliná-lo. 29:17. Corrija o seu filho e ele lhe dará paz. 19. Corrija enquanto há esperança. Enquanto há esperança, porque, irmão, se você não corrigir, o mundo vai corrigir. E aí vai ser triste isso. Quantos pais eu já lidei, são 24 anos de ministério. Quantos pais eu já lidei, chorando na beira de um caixão, por causa de um filho. É a maior tristeza de um pastor. É a maior tristeza de um pastor. Chorando porque perdeu alguém que ama. Ou choram mesmo os filhos estando perto, ainda vivo, mas nas drogas, distante do Evangelho, longe de Cristo. Enquanto há esperança, porque o mundo é cão, Satanás, ele está destruindo a família, cada vez mais, sorrateiramente. Não tem, eu já falei isso aqui várias vezes, não tem um filme que você assista hoje, que não tenha coisas que você olha assim, epa, peraí, a Bíblia trata isso diferente. E a gente está deixando essas coisas entrarem. Cuidado com o seu filho, cuidado com a tela que você dá para ele. Olha o que ele está assistindo, acompanha. Não deixamos Gabriel, por exemplo, com o celular dentro do quarto sozinho, não deixamos. Quando ele fica, epa, por que você ficou? Vem para cá, dá o celular. A gente tem que ter critérios para que os nossos filhos não se percam. Filhos agradáveis são aqueles filhos em que a gente corrige os nossos filhos e educa sobre a disciplina em amor. Em amor. Não tem uma vez que eu não disciplinei os meninos em chamar eles para perto e dizer assim, o que é que chamar no quarto? E dizer assim, o que é que você fez de errado? Eu fiz isso, isso e isso. Por que você fez isso? Por causa disso, 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 disso. Você acha que você está fazendo o correto?
Não, pai, eu estou errado. Eu disse, então você vai ser disciplinado. E a disciplina vinha. O choro descia, e naquela hora, eu era abraçado pelos meus filhos, chorando e dizendo, pai, me perdoa pelo que eu fiz. Aprendi isso no Instituto Bíblico Missionário Macedônia, lá em Paudalho, em Pernambuco, quando eu fiz 1 ano de Instituto Bíblico, com os missionários americanos e brasileiros que ali estavam. Quando eu vi um jovem de 16 anos, no futebol, brigando com outro, e era filho do diretor do Instituto Bíblico. E na mesma hora o pai parou e disse, vá para casa, e ele foi para casa, porque só precisa de um comando. Não esperneia não, quando o filho é obediente, não esperneia não. Ele perde a cabeça, mas ele não esperneia não. Porque bastou um olhar, vá para casa, na mesma hora vai. E no próximo futebol, ele vinha, pedir para reunir todo mundo num círculo e dizer assim, eu errei com vocês, eu quero pedir perdão. 15 anos. Eu estou errado. Hoje eu tenho notícia deles, é americano, eles moram aqui na Flórida. Percebe, queridos? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, porque se você não repreende, a polícia um dia vai repreender. Filhos agradáveis são aqueles em que eles são educados pelos pais. Mas é importante também falar para os filhos. Provérbios vai dizer assim, aos jovens que aqui estão hoje, o provérbio vai dizer assim, ouça a instrução do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. E aí, meus amados irmãos, Provérbios tem textos pesados sobre isso, para os filhos também. A gente precisa obedecer aos nossos pais, ou respeitá-los ainda enquanto estamos já velhos, né? E eles também estão velhinhos também. Respeitar os conselhos deles, porque são conselhos bons para nós. Respeitar os nossos pais. Então, primeiro, lembrança de uma pessoa agradável de se ter por perto. Segunda lembrança de Timóteo, versículo 4 agora, que Paulo tinha. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Segunda lembrança, Paulo lembra das lágrimas de Timóteo. Que detalhe é esse, irmãos? Para que tanto detalhe? Por que Paulo coloca isso? E eu fiquei pensando, bom, o texto não diz quando foi isso, né, irmãos? Quando é que foi isso? Não sei. Eu não sei se foi no momento em que Paulo se despediu de Timóteo. Timóteo, fica aí, que eu estou indo para Macedônia. Então, fica aí, eu estou indo para outro lugar, fica aí. E ali ele chorou, eles se abraçaram. Talvez tenha sido isso, que ele lembrou. Talvez não. Talvez na convivência com Timóteo, na caminhada que eles tiveram, plantando igrejas, pregando o evangelho, Paulo viu por várias vezes a sensibilidade de coração de Timóteo em se derramar na presença de Deus, derramar lágrimas, porque eu me lembro, Timóteo, das tuas lágrimas. Irmãos, eu prefiro entender melhor dessa forma aqui, tá? Aqui a gente não pode dizer, foi isso, porque o texto não é claro. Então, aquilo que a Bíblia silencia, a gente não inventa. Mas, olhando para a história de Timóteo, olhando para a carta de Timóteo, e os elogios que Paulo tece de Timóteo, meus amados irmãos, eu prefiro crer que Timóteo ele tinha um coração sensível. Quando é que nós choramos? Quando é que a gente chora? A gente chora quando a gente passa por uma situação difícil, não é verdade? A gente chora quando a gente está alegre, alguma coisa aconteceu, fomos surpreendidos com uma grande bênção, e aí a gente chora, jubila, chegou tal coisa. Eu lembro quando chegou o nosso green card, quando chegou em casa, a gente recebeu, a gente começou a chorar ali naquele momento. Uma bênção, que você recebe, eu recebo. Ou o choro também, ele diz respeito a uma coisa que se chama quebrantamento. Quando nós nos derramamos na presença do Senhor, e dizendo, Deus, eu estou errado, Deus, eu preciso mudar, Deus, eu não estou fazendo a coisa da forma correta, Deus, eu não estou bem comigo mesmo, não estou bem com as pessoas, eu não estou bem com o Senhor, eu não consigo nem sequer orar, eu não consigo nem sequer ler a Tua palavra, Deus. E a gente derrama o coração na presença do Senhor. Isso é quebrantamento.
É dizer: Deus, eu não estou conseguindo, me ajuda, Senhor, me socorre. E aí, meus amados irmãos, a Bíblia ela retrata o choro, principalmente nas palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, a Bíblia retrata o choro como uma coisa de quê? De um homem que é o quê? Feliz. Bem-aventurados os que choram, porque eles vão ser consolados. Eles vão ser consolados por Deus. Então eu estou no pecado e eu choro, eu me quebranto, Deus me perdoa, Deus vai te consolar, Deus vai levantar alguém para te consolar. Eu estou passando por um problema, uma luta grande, está difícil, eu choro na presença de Deus, Deus vai te consolar, Ele vai enviar alguém para te consolar. Você está feliz da vida, Deus está ali do seu lado, seus irmãos em Cristo estão do seu lado. Bem-aventurados são aqueles que se derramam na presença de Deus, com lágrimas. E aí, meus amados irmãos, ensine seus filhos a se compadecer das pessoas. Está aí a catástrofe do Rio Grande do Sul, que daqui a pouco a gente vai orar por ela. Coisas, irmãos, assim que a gente fica estarrecido com o que está acontecendo ali. De fato, a gente procura entender tudo o que está acontecendo, parece cenário de guerra. Eu não sei se você está observando, está vendo tudo aquilo lá, mas parece um cenário de guerra. Carro por cima do outro, uma loucura. E a gente precisa chamar os filhos e assim: assiste isso aqui, ó. Você reclama tanto da vida. Uma vez eu me lembro que eu peguei meus meninos reclamando da vida, reclamando de tal coisa lá que eu não lembro agora o que foi. E eu fui mostrar uma criança da África, fazendo um chinelo de garrafa PET, sorrindo. E eu disse: você tem Nike, você está reclamando de quê? Você está reclamando de quê? O que Deus tem te dado já não é muito. Mas a gente reclama, eu reclamo, irmãos, eu reclamo da vida. Não sou perfeito. E a gente tem visto o tempo todo Deus cuidando, Deus mandando, Deus ajudando, Deus abençoando, com lutas, com sofrimentos. Mas Ele está cuidando de nós. Ensine seus filhos a se compadecer dos outros, das pessoas. Ensine seu filho a reconhecer quando ele erra e lamentar e chorar pelo pecado deles. Ensine isso. Abra a palavra e mostre. Ensinemos, irmãos, eu e você, a celebrar e a chorar pelas coisas boas da vida. Que a gente ensine os filhos a ver o que está errado, mas que a gente também, eu e você, ensinemos aos nossos filhos as coisas boas da vida. E a chorar, a celebrar pelo que Deus tem dado a eles. Ensine seu filho a se quebrantar na presença de Deus, com um louvor. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez eu tenha feito isso na minha vida pelo fato de eu ser pastor. Mas se mesmo isso me ajudar a te aconselhar, deixa eu te aconselhar com uma coisa. Leve seu filho para tudo que é coisa de igreja. Vai para congresso, leva seu filho. Vai para acampamento, leva seu filho. Vai para a igreja, leva seu filho. Vai para a reunião, leva seu filho. Você vai ver que eles vão amar o Senhor e a igreja de Cristo. Vão aprender a amar as coisas de Deus. Se a gente fizer isso, eles se tornarão pessoas sensíveis para com as outras. E, consequentemente, serão pessoas agradáveis de se conviver. Porque é bom viver com gente que é sensível, que é humilde, que é simples. Que mesmo quando não erra, diz assim: tá bom, eu errei com você. Prefere sofrer o peso do que deixar o outro padecendo. Então, primeira lembrança de uma pessoa agradável de se ter por perto. Segunda lembrança, de ser sensível para com Deus. Terceira lembrança e última, da fé não fingida de Timóteo. Paulo vai dizer no versículo 5 agora: recordo-me, me lembro da sua fé não fingida. E essa fé foi a fé que habitou na tua avó Lloyd e na tua mãe Eunice. Ou seja, elas te ensinaram essa fé. Então Paulo está dizendo, irmãos, ele se recorda da fé dele, da fé da mãe dele e da fé da avó dele.
Ele conhecia aquelas mulheres, Atos 16:1, eu falei para vocês, eles conheciam aquelas mulheres, Paulo conhecia. Paulo sabia o temor que aquelas mulheres tinham no Senhor, e que elas ensinaram Timóteo. Timóteo se tornou uma pessoa agradável de conviver, uma pessoa sensível para a vida. E aí Paulo não tinha dúvida que Timóteo tinha essa mesma fé, está aí no versículo 5. Então, irmãos, uma coisa importante, presta atenção, se existe uma fé fingida, existe uma fé verdadeira, sim ou não? Se existe uma fé que não é fingida, existe uma fé verdadeira. Então, qual é a diferença das duas? Que tipo de fé é essa? Você sabe qual é a fé fingida? A fé fingida é aquela em que as pessoas não se deixaram ser quebrantadas por Deus. São aquelas pessoas que se convenceram, mas não se converteram. São aquelas pessoas que não mudam de vida, não mudam de comportamento. Essa é a fé fingida. Que na frente é de um jeito, mas por trás é de outro. Essa é a fé fingida. Mas a fé verdadeira, Paulo está dizendo, você, Timóteo, não tem, eu me recordo bem de estar com você, você não tem uma fé fingida, nem sua avó tinha, nem sua mãe tinha, e nem você tem essa fé fingida. Queridos, presta atenção, qual é a fé que você quer que seus filhos tenham? Qual é a fé? Eu não tenho dúvida que você deseja, no fundo do seu coração, como eu desejo, que os nossos filhos tenham uma fé verdadeira. Eu não tenho dúvida disso. Mas lembre-se de uma coisa, se você leva seu filho a ter uma fé verdadeira, essa é a primeira coisa que você tem que pensar na sua vida. O resto, Deus vai conduzir a vida. Daniel hoje está fazendo um curso que lá na frente pode dar um bom retorno financeiramente para ele. Mas se Daniel chegar hoje para mim e disser assim, pai, eu quero ser missionário, eu quero ser pastor, eu vou dizer ele, coitado. Não, coitado não, irmãos, que bênção. Eu vou dizer para ele, meu filho, você não vai ganhar dinheiro não. Até porque nós somos essas igrejas que pegam dinheiro dos outros, não. Mas, eu vou ficar muito feliz. Seja ele indo para uma faculdade e fazendo algo que ele deseja, seja ele dizendo assim, eu quero ser pastor ou missionário. Seja um ou outro. Porque o resto é Deus quem vai fazer. Você está entendendo? O resto é Deus. É Deus quem vai dar o sustento, é Deus quem vai dar o alimento, é Deus quem vai dar a roupa, é Deus quem vai cuidar dos nossos filhos. O que a gente precisa é educá-los no temor do Senhor, encaminhá-los no temor do Senhor. O resto deixa com o Pai. Que qual é o filho que pedindo pão vai dar pedra? Ele vai cuidar, irmãos, profissão, saúde, esposa, sustento, ele vai cuidar. Então priorize ensinar seu filho sobre como Deus criou o homem. Presta atenção, irmãos, a fé verdadeira é você ensinar seu filho a palavra. Ensine o seu filho 3 anos de idade, eu ensinei 2, 3 anos de idade, eu ensinei a meu filho o evangelho. O evangelho não é outra coisa, não é venha para Jesus que você vai ganhar um carro, isso não é evangelho. Venha para Jesus que você vai ganhar dinheiro, isso não é evangelho. O evangelho sabe o que é? É você dizer ao filho, o homem foi criado sem pecado, justo, santo, puro, esse é o evangelho. Mas o homem um dia se afastou de Deus, ele passou a estar condenado pelo seu pecado, e ele passou a estar morto eternamente. Mas um dia Deus enviou Jesus Cristo, com tão grande amor, que pagou o preço por você, meu filho, que deu a vida por você, para que você não passasse a eternidade longe dele. É isso que eu tenho que ensinar para o meu filho. Jesus ama você, e se entregou por você na cruz do Calvário. A palavra de Deus não volta vazia. Creia nisso. Ela é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Ensina desde pequenininho. Vai alimentando ele com a palavra, vai alimentando ele com coisas de Deus. E a palavra está dizendo, quando for velho, não vai se desviar dele. Não vai. Então ensine que o homem caiu, ensine ao seu filho que Jesus morreu por ele, ensine sobre uma vida de santificação. Meu filho, você precisa viver uma vida que agrada a Deus, abandona os pecados a partir de agora, caminha com Jesus, ensina a palavra, ensina o amor à igreja. Essa é a fé verdadeira que tem que ser passada para os nossos filhos. E aí eu quero terminar, irmãos, relembrando para você, como você e eu, nós desejamos que os nossos filhos sejam vistos pelas pessoas. Como é que a gente deseja isso?
Paulo está dizendo que Timóteo, ele era assim, ele era bem visto, por causa da sua avó e da sua mãe. Ele era uma pessoa agradável de se ter por perto. Ele não só era uma pessoa agradável de se ter por perto, mas ele era uma pessoa sensível para com Deus e para com as pessoas. Ele estava doando a vida dele para proclamar o evangelho e para plantar a igreja. Deixou toda a família por amor a Jesus. E ele tinha uma fé não fingida, uma fé verdadeira no Senhor Jesus. Como é que nós queremos que nossos filhos sejam vistos? Dessa forma. Era assim que Paulo enxergava Timóteo. E ele atrela isso à avó, ele atrela isso à mãe. Querido pai, querida mãe, é com tremor mesmo e temor que eu falo essas coisas, porque eu sei que não é fácil. O mundo tenta tragar todos os dias a minha mente e a sua mente. O mundo jaz no maligno, é isso que a Bíblia diz. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. A gente é bombardeado diariamente, nossos filhos são bombardeados diariamente. Mas o que a gente precisa é ter uma fé em Jesus. Queria que chamasse as crianças, por favor, alguém fosse lá atrás chamar as crianças. Eu queria ter um tempo de oração, você com o seu filho, com os seus filhos. E você, mãe, que eu sei que além de trabalhar às vezes fora, além de dar conta do marido, da casa, você tem ali os filhos dependendo de você constantemente. E eu sei que não é fácil. Para aqueles que já estão com os filhos adultos, temos alguns irmãos aqui assim, né? Filhos já casados. Queria dizer uma palavra para você também. Você ainda é responsável por eles, sabia disso? Não parou, não. Você é no mínimo responsável, não mais, porque nas questões básicas da vida, porque ele já se tornou adulto. Mas você é no mínimo responsável por ele, para que você continue orando e aconselhando eles, sempre quando eles precisam, na vida conjugal, na vida financeira, nos problemas do dia a dia. Sempre nós vamos ser os conselheiros dos nossos filhos. Para isso, lembra, eu preciso ser o quê? Exemplo para a vida deles. Feche seus olhos, queridos, vamos orar nesse momento. Queria que você tirasse um tempo de oração. Daniel, você pode trazer aquela canção enquanto o pessoal está orando? E logo depois, então, eu queria ter um tempo de oração com as famílias aqui. E a gente tirar um tempo de oração também pelo Rio Grande do Sul.